Olá pessoal, eu sou o professor Halbert Costa, professor de Química da Universidade Federal do Maranhão. Hoje eu estou aqui com Genildo Nascimento, aluno do programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática pela UFMA. Estamos aqui hoje em nome do projeto Fábrica da Ciência para apresentar o Museu Game Ciência, que faz parte do espaço Ciência Maria Laura Lopes, que se encontra no município de Bacabal. O Museu Game Ciência, assim como outros museus de ciência, tem por objetivo principal a divulgação científica. Porém, o nosso foco são com jogos digitais. Não é mesmo, Genildo? É isso mesmo. Professor, mas de onde que surgiu essa ideia do museu? O Museu Game Ciência ele não surge agora. Ele surge em 2016 a partir do Laboratório de Pesquisa em Ensino Digital para a Ciência, em que vocês podem estar acessando o link aqui embaixo para conhecer um pouco desse trabalho, e também a página do Museu do Game, que hoje faz parte do Espaço Ciência Maria Laura Lopes, mas ainda continua com um vínculo com o PEDIC, que é o Laboratório de Pesquisa em Ensino Digital para a Ciência. Professor, então conta um pouco pra gente qual que é o público-alvo do museu e quais os tipos de atividades que esse espaço terá. Genildo, o público-alvo do museu são os alunos da educação básica e o foco principal é o uso dos jogos digitais com o ensino de ciências, aliando diversão e aprendizado. Aqui nós temos algumas peças do nosso acervo que são videogames que vão desde a década de 70, como por exemplo o Odyssey 400. Posteriormente nós temos o Odyssey Philips, que também é da década de 70, e o Atari 2600, que abriu as portas aí da indústria dos games, inclusive para a educação e o ensino de ciências. Aqui no Museu Game Ciência, as pessoas poderão conhecer um pouco da história destes videogames e sua relação com a educação. Não é isso mesmo, Genildo? É isso mesmo. Além de conhecer a história desses videogames, os alunos poderão também ter acesso aos jogos com foco no ensino de ciência que foram produzidos para cada um desses consoles. E também poderão experimentar estes jogos a partir dos videogames e dos nossos simuladores. E além disso, o visitante que estará no museu, ele poderá construir o seu próprio jogo a partir de ferramentas de simples manuseio, como o Scratch, o Code.org e outras ferramentas do tipo. Teremos diversas outras atividades. Venha nos conhecer! Um dos jogos que vocês irão conhecer aqui no museu, voltado para o ensino de ciência, é o Rex Ronan, o cirurgião experimental. Este jogo foi produzido para a plataforma do Super Nintendo. Genildo, fale um pouco sobre a narrativa do jogo. Então, o Rex Ronan, ele é um cirurgião experimental que ele entra inicialmente pela boca de uma pessoa, se reduz microscopicamente e consegue passear por várias partes do corpo de uma pessoa que fuma. Então, ele vai, ao longo dessa trajetória, removendo algumas substâncias que são prejudiciais à saúde dessas pessoas. Além desse jogo, vocês irão conhecer diversos outros voltados para o ensino de ciência.
interessante que as pessoas que irão visitar o museu poderão conhecer são as histórias dos jogos. E estes jogos foram produzidos exclusivamente para o ensino de ciência. Aqui, por exemplo, temos lançamentos de 1984, que foram produzidos para a plataforma do Odyssey Philips, também conhecido aqui no Brasil como Odyssey 2. Aqui temos o Super Bee, que tem como personagem principal uma abelha, que vai trabalhar sobre a polinização das plantas. Temos outros jogos aqui também, como o Buraco Negro, que trabalha questões de ciências no espaço. Além disso, nós também temos outros jogos que também têm foco no ensino de ciências que foram produzidos para outras plataformas, a exemplo do Atari 2600. Por exemplo, nós temos aqui o jogo em que tínhamos o personagem principal chamado de Oscar, em que ele é levado a refletir dentro do jogo a partir da problemática de lixo. E uma outra plataforma que também foi se produzido jogos para o ensino de ciências foi a plataforma do Sega Master System, que foi uma plataforma que também recebeu jogos com foco dentro do ensino de ciências. A exemplo, o Sapo Chulé, que se consagrou aqui, né, no contexto brasileiro pela famosa canção, né, que todo mundo conhece. E aí ele explora nitidamente dentro do jogo a questão do lixo dentro de ambientes aquáticos. E é interessante, Genildo, porque a plataforma do Atari 2600 foi a que abriu as portas assim, para a indústria dos jogos, inclusive para a produção de jogos com conteúdos do ensino de ciência, tanto jogos para essas plataformas como jogos para computadores, aí já no final da década de 80 e início da década de 90. Outra plataforma que temos aqui muito conhecida por vários de vocês também é o Super Nintendo. Então, a indústria dos jogos voltados para a educação, ela tem uma revolução muito grande aí na década de 90 e um dos principais consoles foi o Super Nintendo. Já apresentamos para vocês o Rex Run-On, uma experiência que fizemos jogando este jogo muito legal, que é um cirurgião experimental que vai trabalhar as questões de saúde bucal, dentre outras. E também temos aqui outros jogos que vão trabalhar sobre a questão da diabetes, como tratar diabetes, falando um pouco sobre a insulina. Então este é o foco do museu, também fazer esta experiência com vocês, de estarem percorrendo por estes jogos e conhecendo um pouco da ciência a partir dos jogos, se divertindo. É importante a gente também lembrar que esses jogos, por mais simples que nós olhamos para eles hoje em dia, se a gente olhar para o contexto histórico, a gente vai perceber que eles tiveram uma importância muito grande, né, em pesquisas que hoje em dia nem são tão levadas em consideração. Como, por exemplo, o Pac-Man. O Pac-Man foi um jogo que ajudou, né, as pessoas que tinham diabetes mesmo. Um jogo que foi levado para dentro das clínicas, foram realizadas pesquisas com crianças e constataram que esses jogos tiveram, sim, uma efetiva participação na gestão da diabetes, principalmente de crianças que tinham a doença. Então, com o lançamento do computador, se produziram diversos conteúdos para o ensino de ciência. Aqui, por exemplo, temos 2 jogos que foram produzidos para computador, principalmente aí no início da década de 90 em diante. Os videogames, as peças de videogames, elas passaram a ser um pouco caras, ter um pouco de difícil acesso, então o computador ele entra aí com uma revolução, com a tecnologia, digamos assim, um pouco melhor em termos gráficos, e produziram-se muitos jogos voltados aí para o ensino de ciências também. Não é isso, Genildo? É isso mesmo. E o interessante de se observar nesses jogos que já foram produzidos dentro da plataforma para computadores, né, porque a gente tem vários tipos, é que antes, né, como por exemplo esse aqui, que foi uma febre lá na década de 80, né, então era comum você perceber que esses jogos adentravam uma sala de aula e os estudantes, eles de fato jogavam, né, então a gente percebe quanto que eles gostavam de jogar o jogo dentro do ambiente escolar. Então um exemplo muito marcante, por exemplo, que tem um enfoque presente dentro do ensino de ciências, é o Odell White, que ele explora a questão dos ecossistemas aquáticos, né, apresentando para quem está jogando a interação entre várias espécies, até mesmo exóticas, dentro do próprio jogo. Eu acho que isso é muito interessante para quem está jogando, porque tem a oportunidade não só de interagir com o jogo, mas de aprender um conceito, uma ideia, né, por trás ali da biologia, até mesmo da química, da história, através dos elementos que o jogo traz.
E tem esta ligação, né, Genildo? Porque é uma transição que está vindo aí do final da década de 80, como, por exemplo, esse jogo que já se inicia ali em 1986, vai tendo uma evolução gráfica de cores para outros jogos. Então é essa a proposta do museu, em trazer essa dinâmica para vocês, apresentar, conhecer jogos. Gostaríamos de convidar a todos que venham conhecer este espaço.